Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bartinense, iniciamos nossos trabalhos. Peço ao secretário que inicie a ordem do dia. Ordem do dia. Pauta da ata área. Ata da 7ª da 10ª legislatura municipal de Albertina, Estado de Minas Gerais. Dia 16, 9 horas e 30. Dependências do prédio Sebastião Facanalli, realizou-se a 7ª área da Câmara Municipal de Albertina, presidida pelo senhor presidente da Câmara, criada por Caco Calari. Presidentes Benedita Garcia Rafael, Carlos Alberto Monte, Caco Calari, Ivan Marques Carmo, Luiz, Narciso, Dair José Furlan, Rosimárcia de Cássia Rinari, Valdir Aparecido. Havendo quórum regimental, o senhor presidente pronunciando as seguintes palavras. Sob a proteção de iniciamos o nosso trabalho. Na sequência, da secretária, a leitura da ata da 06, a qual foi aprovada por unanimidade após pedido de ação da vereadora Caco Calau, na ordem do que estavam em pauta os assuntos. Informação 08, qual pareça o seguinte: qual a previsão de obras no fechamento, qual o valor deixado em caixa para execução. Número 09 de 2000, postas as ações 70, considerando o prazo regimental para já expirou pedido. Indicação número possibilidade de colocar iluminação no poste da rua Renato Gobo, próximo à residência da moradora Daiane Rafael. Indicação número 59 de 2025, que dispõe sobre a necessidade urgente de regularização de um buraco localizado no cruzamento das ruas Carlos Rinco e Manuel Branco Filho. Indicação número 60 de 2025, que dispõe sobre a necessidade de regulamentar o banco de horas dos servidores contratados no âmbito da Prefeitura Municipal de Albertina. Indicação número 61 de 2025, que dispõe sobre a possibilidade de uma bonificação como day off no aniversário aos servidores que não apresentarem atrasos nem faltas injustificadas e mais que 3 faltas justificadas por meio de atestados médicos, conforme legislação em vigor. Indicação número 62 de 2025, que dispõe sobre a possibilidade de troca de lâmpadas na academia ao ar livre na rua José Fernandes, no bairro Jardim Primavera, visando melhorias na iluminação do local. Indicação número 63 de 2025, que dispõe sobre a possibilidade de instalação de novas lixeiras de coleta seletiva em pontos estratégicos de toda a cidade. Indicação número 64 de 2025, que dispõe sobre possibilidade de aquisição pela Secretaria Municipal de Saúde de um aparelho específico para a realização de testes auditivos em recém-nascidos e bebês. Indicação número 65 de 2025, que dispõe sobre a necessidade urgente de regularização de um buraco localizado na rua de Zélio Campanhari. Após as devidas discussões, todas as proposições foram aprovadas por unanimidade, 8 votos a 0, com exceção da indicação 59, que foi retirada de pauta pelo autor Carlos Alberto Monteiro. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença de todos
E para constar, eu, Elvira Caco Calauto, secretária, após realização da chamada final, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim, pelo senhor presidente e por todos os nobres vereadores presentes a esta sessão. Albertina, 16 de maio de 2025. Coloco em discussão a ata 007/2025. Coloco em votação a ata 007/2025. Aprovado. Ofícios. Ofício do Gabinete número 142 de 2025, encaminhando os projetos de lei do Executivo número 35, 36 e 37 de 2025. Ofício do Gabinete número 143 de 2025, solicitando regime de urgência e emergência na votação dos projetos de leis do Executivo números 35, 36 e 37 de 2025. Coloco em discussão o pedido de urgência do ofício 143 de 2025. Coloco em votação o pedido de urgência 143 de 2025. Aprovado. Ofício do Gabinete número 146 de 2025, encaminhando o projeto de lei número 38 de 2025. Coloco em discussão o ofício do Gabinete 146 de 2025. Coloco em votação o ofício 146 de 2025. Aprovado. 8 votos a 0. Pareceres e projetos de leis para votação. Parecer conjunto das comissões à proposta de emenda aditiva ao projeto de lei do Executivo número 29 de 2025. Parecer favorável. Emenda aditiva ao projeto de lei do Executivo número 29 de 2025, que altera o artigo 16 do projeto de lei do Executivo número 29 de 2025 e inclui os parágrafos 1º ao 9º. Coloco em discussão a emenda aditiva do projeto de lei do Executivo 029/2025. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, eu queria que constassem em atas as minhas palavras. Colocamos essa proposta de emenda no projeto 29, que ele vem falar da emenda impositiva. Há alguns anos aqui, a gente trabalhando nessa casa, a gente vê a necessidade dessa emenda impositiva dentro dessa casa. O que é essa emenda impositiva? Deixo aqui aos nossos vereadores, a toda a população. Essa emenda impositiva, ela vem ao vereador, mas ela não é do vereador e não vem nas mãos dos vereadores. Ela fica no Poder Executivo, com a Prefeitura, e o valor dela destinado, hoje, imagino eu, seriam 50, 60 mil reais por vereador, e 50% dessa emenda, ela tem que ser direcionada diretamente à saúde. Os outros 50 a gente pode direcionar em qualquer outro setor do município. E eu vejo a importância dessa emenda, onde a gente colocamos aqui com os outros novos vereadores, pelo motivo do quê? A gente vê aqui, como a gente vimos aí, até na reunião passada, eu até tirei de pauta uma indicação. Por que eu tirei de pauta? Porque eu tinha visto, na hora que eu cheguei aqui, que a vereadora Benedita já tinha feito aquela indicação no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro. E nós já estávamos em maio. Então, passou 5 meses e não tinha sido regularizado. Então, a gente vê o quê? Com essa emenda impositiva, a gente pode direcionar ao Poder Executivo que, com esse valor que o vereador tem à disposição, junto com o Poder Executivo, seja realizado. Porque a gente vê como, a gente viu até na foto que o Poder Executivo postou e a Prefeitura postou, a gente imaginava que era um buraquinho, e foi um buracão. Por quê? Pelo longo tempo que ficou sem regularizar. Então, ela foi a água infiltrando por baixo, um formigueiro, e foi cada vez mais aprofundando. Então, essa emenda positiva é para isso. Às vezes, muitas das pessoas falam assim, só 25 mil, o que você vai fazer com 25 mil na saúde? Mas se a gente analisar, a gente são 9 vereadores, 25 mil mais ou menos, se nós se juntasse unidos, dá para comprar uma ambulância, um aparelho que precisa saúde, que às vezes o prefeito ele vê outras necessidades, a gente, vereadores, a gente somos nós, às vezes a gente vê outras necessidades. Então, essa emenda positiva, ela vem nesse sentido, e peço o apoio de todos os vereadores aí, que ela seja aprovada para o melhor da população. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação a emenda aditiva 029/2025. Eu sou contra.
contra também. Tá aceso. Também sou contra. Sou contra. Eu também sou contra. Reprovado. 5 votos a 4. Parecer conjunto das discussões, a proposta emenda aditiva do projeto de lei do Executivo número 29 de 2025. Parecer favorável. Emenda aditiva ao projeto de lei do Executivo número 29, acrescenta o inciso 1 ao parágrafo único do artigo 39 do projeto de lei do Executivo número 29 de 2025. Coloco em discussão a emenda aditiva do projeto de lei do Executivo 029/2025. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, hoje eu quero aqui falar um pouquinho dessa emenda, né? É a emenda de minha autoria. Queria agradecer aos vereadores Carlos, vereador Benedito, vereador Valtir, por ter assinado junto. Essa emenda hoje, qual o significado de ter colocado essa emenda? Eu quero mostrar um pouquinho, falar um pouquinho aqui, né, da importância dela hoje para a nossa cidade. Ela busca garantir, né, essa emenda, uma transparência nas obras públicas. Ou seja, né, que toda a população saiba direitinho, né, onde o dinheiro está sendo investido, como está sendo gasto, entendeu? Através do QR Code. É uma emenda praticamente custo zero, né, e que vai aproximar mais a população, né, do poder executivo. Então, a gente hoje ressalta aí o apoio dos nobres vereadores para que a gente possa aprovar essa emenda aí e foi como eu disse, né, conseguir aproximar mais a população do executivo. Eu conto com o apoio dos nobres vereadores aí para que seja aprovado. Obrigado. Coloco em votação a emenda aditiva do projeto de lei do Executivo 029/2025. Eu sou contra, presidente. Sou contra. Também sou contra. Contra. Eu também sou contra. Reprovado. 5 votos a 4. Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei do Executivo número 29 de 2025. Parecer favorável. Projeto de lei do Executivo número 29 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2026 e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo 029/2025. Coloco em votação o projeto de lei do Executivo 029/2025. Aprovado. 8 votos a 0. Projetos de lei em distribuição. Leitura e distribuição do projeto de lei do Executivo número 35 de 2025, que autoriza a inclusão de programa na lei número 1449, de 7 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual de governo do município de Albertina para que o período 2022-2025 e da outras providências. Distribui o projeto de lei 035/2025 às devidas comissões. Leitura e distribuição do projeto de lei do Executivo número 36 de 2025, que altera a lei número 1584 de 25 de novembro de 2024, que estabelece diretrizes de elaboração do orçamento do município para o exercício de 2025 e da outras providências. Distribui o projeto de lei do Executivo 036/2025 às devidas comissões. Leitura e distribuição do projeto de lei do Executivo número 37 de 2025, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 144.164,08 para despesas não previstas no vigente orçamento e da outras providências. Distribui o projeto de lei 037 de 2025 às devidas comissões. Leitura e distribuição do projeto de lei do Executivo número 38, de 2025, que ratifica as alterações realizadas no contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável, CIDAS, e da outras providências. Distribui o projeto de lei do Executivo 038 de 2025 às devidas comissões. Leitura e distribuição do projeto de resolução número 003 de 2025,
que dispõe sobre a doação de bens móveis da Câmara Municipal de Albertina e da outras providências. Distribui o projeto de resolução 003/2025 às devidas comissões. Leitura e distribuição do projeto de resolução número 04 de 2025, que declara bens móveis e inservíveis para o uso da Câmara Municipal de Albertina e da outras providências. Distribui o projeto de resolução 004/2025 às devidas comissões. Moções. Moção de congratulação número 01 de 2025 ao senhor Gabriel Lima Prado, segundo sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, atuante na cidade de Albertina, Minas Gerais. Discussão. Coloca em discussão a moção de congratulação 001/2025. Coloca em votação a moção de congratulação 001/2025. Aprovado. 8 votos a 0. Moção de congratulação número 02 de 2025 ao senhor Wellington Santana, cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, atuante na cidade de Albertina, Minas Gerais. Coloca em discussão a moção de congratulação 002 de 2025. Coloca em votação a moção de congratulação número 002 de 2025. Aprovado. 8 votos a 0. Indicações. Indicação número 66 de 2025. Dispõe sobre a necessidade do Poder Executivo instalar grades de proteção nas caixas de água localizadas na rua Terezinha Chofi Sanches, especificamente em frente às residências das moradoras Sheila e Juraci Pereira, conforme evidenciado na foto em anexo. Indicação da vereadora Benedita Garcia Rafael. Coloca em discussão a indicação 066 de 2025. Dona Benedita, não seria bueiro lá? Pela ordem, presidente. Pois não. Não é bueiro. Ah, Lá é a catalisação da água fluvial, que a Carol não colocou. É que era da água fluvial. Tá faltando a tampa. Aquela A grade de grade, a grade em proteção. cima. Então tá um buraco lá em frente à casa Sim. das moradoras. coloca em votação a indicação 066 de 2025. Aprovado. 8 votos a 0. Indicação número 67 de 2025, que dispõe sobre a possibilidade do Poder Executivo criar um espaço público destinado à prática segura de manobras com motocicletas no município de Albertina, popularmente conhecido como Rua para o Grau, conforme solicitação apresentada por meio de ofício em anexo. Coloca em discussão a indicação 067 de 2025. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Queria que constassem em atas minhas palavras. Senhor presidente, eu vou ser o contrário dessa indicação, pois a gente vê o perigo que é dessas manobras de motocicletas e a gente vê a cidade, algumas cidades vizinhas já tem essa Rua do Grau, onde a gente vê que a própria população fala que virou um tormento. Se a gente for conversar com a segurança, a Polícia Militar de Minas Gerais, eles falam que é um incentivo, que eles vão, mesmo os jovens que não empinam a moto, não dá grauzinho, as coisas, eles vão lá aprender. E depois vai sair para a rua, infelizmente. Então, deixo aqui as minhas palavras, que você é contra essa indicação, por esse motivo, que eu acho que daí vai acabar incentivando a fazer manobras muito perigosas. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. A respeito dessa indicação, eu fiz um texto que eu gostaria de ler, que constasse em À ata, vontade. por favor. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, servidores desta casa e cidadãos e cidadãs de Albertina que nos acompanham para essa sessão. Ocupo essa tribuna para tratar de um tema, sem dúvida, que desperta curiosidade e diversas opiniões. A proposta de criação da chamada Rua do Grau em nossa cidade. Sabemos que o grau é uma prática cada vez mais conhecida, principalmente entre os jovens adeptos do motociclismo, que realizam manobras para empinar a moto, entre outras acrobacias. Trata-se de uma manifestação cultural urbana que, de fato, ganhou espaço em muitas cidades brasileiras por meio de encontros informais ou de eventos específicos.
Porém, é importante destacar que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, esse tipo de manobra é caracterizado como infração gravíssima, passível de multa, suspensão da carteira de habilitação e até apreensão do veículo, justamente pelos riscos que envolve para quem pratica e para quem circula pelo mesmo espaço. Não se trata, portanto, de um simples lazer, mas de uma prática que demanda cuidados específicos. Em algumas cidades do Brasil, como Belo Horizonte, Minas Gerais e Campo Grande, Mato Grosso do Sul, há registros de iniciativas que buscaram criar espaços adequados para estas práticas, com a instalação de pistas específicas, barreiras de proteção, fiscalização de trânsito e até a presença de socorristas. Contudo, são experiências que só puderam sair do papel após longos processos de estudo técnico, discussão pública e regulamentação junto aos órgãos de trânsito, à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros e às secretarias municipais competentes. Na nossa cidade de Albertina, essa proposta chega agora pela primeira vez e, por isso, deve ser tratada com a devida responsabilidade e cautela. Não podemos, enquanto representantes do povo, aprovar uma indicação dessa natureza sem avaliar profundamente os impactos e as necessidades envolvidas. Quero deixar muito claro que minha posição não é de oposição à prática esportiva, tampouco de preconceito com quem pratica ou admira essa atividade. Pelo contrário, acredito que toda manifestação cultural ou esportiva merece respeito e atenção do poder público. No entanto, por se tratar de uma prática esportiva de risco, é imprescindível que qualquer iniciativa nesse sentido seja antecedida por um estudo técnico rigoroso, a qual eu não possuo, elaborado com a participação das autoridades competentes para garantir que não ocorram prejuízos nem acidentes em nossa cidade. É nosso dever zelar pela segurança pública, pela integridade física das pessoas e pela adequada utilização dos espaços urbanos. Por isso, considero essencial que, antes de qualquer definição, seja realizado um levantamento técnico detalhado com a participação de engenheiros de tráfego, urbanistas, especialistas em segurança viária, representantes do Departamento de Trânsito, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e demais órgãos responsáveis. Além disso, é fundamental que se consulte a população. Venho, portanto, sugerir formalmente nesta casa a realização de audiências públicas com um prazo estabelecido para que possamos ouvir os moradores, comerciantes, pais de família, praticantes da modalidade e demais interessados, a fim de que todos possam expressar suas opiniões e contribuir para a construção de uma solução que atenda ao interesse coletivo. Outro aspecto indispensável é a análise da viabilidade financeira. A implantação de um espaço como esse não é simples. Exige infraestrutura adequada, sinalização, fiscalização constante e serviços de emergência preparados, além de garantias de que não haverá comprometimento do bem-estar dos moradores das imediações. Também sugiro que seja estipulado um prazo razoável para a elaboração desse estudo técnico, para que, dentro de um cronograma objetivo, possamos ter clareza sobre a viabilidade ou não da criação da Rua do Grau em Albertina. Diante de tudo isso, reforço a necessidade de que tratemos essa proposta com devido cuidado. Não se trata, repito, de ser contra a juventude ou liberdade de expressão, mas de garantir que qualquer política pública seja construída com base em dados concretos, planejamento e participação social. Sendo assim, proponho que esta Casa Legislativa, em conjunto com o Poder Executivo, constitua uma comissão especial ou um grupo de trabalho para que possa analisar de forma técnica e imparcial a viabilidade desta proposta, ouvindo especialistas, realizando vistorias e propondo alternativas, se for o caso. Deixo aqui minha disposição para contribuir com esse debate, sempre respeitando o direito de todos, mas sem jamais abrir mão da responsabilidade que temos como agentes públicos de preservar a segurança, ordem e o interesse coletivo. Convido também todos os cidadãos de Albertina a refletirem sobre esse tema com seriedade, participando ativamente das discussões que venham a ser realizadas.
Afinal, é assim que se constrói uma cidade democrática, acolhedora e segura para todos. Muito obrigada. Eu fiz um estudo, um levantamento até chegar a essa posição. Eu estou vendo aqui, ó, tem um projeto de lei do Estado de Minas Gerais, projeto de lei número 2.397 de 2024, que o artigo 1º fala assim: fica reconhecida a prática popularmente conhecida como grau, bem como outras práticas de manobra de motocicleta em local devidamente destinado a essa finalidade, com prática esportiva em todo o Estado de Minas Gerais. Lá no artigo 2º, no parágrafo 2º, poderão ser realizados nesses locais eventos e competições e demais encontros com o objetivo de difundir o esporte e incentivar a prática de seguro das manobras realizadas em motocicletas, como o artigo 1º dessa lei. Então, eu recebi o ofício deles e fiz a indicação que eles me pediram. Agora, basta, se não passar, se não for aprovado, beleza. Se for aprovado, vai depender do Poder Executivo realizar os devidos estudos para realizar se é viável ou não para a população, entendeu? Coloco em votação a indicação número 067 de 2025. Pela ordem, presidente. Pois não. Quero explicar meu voto. Eu sou contrário a essa indicação, mas eu quero explicar o seguinte. Me coloco à disposição dos jovens aqui que assinaram o ofício. O que vir, tudo legalizado, certinho, que nem se falou do Poder Executivo, o que vir nessa casa pode contar com o meu voto. Tudo certinho, legalizado. Como disse a vereadora Elvira, eu com ela conversamos muito esse final de semana a respeito, que ela pesquisou, foi feita uma pesquisa, tudo. O vereador Carlos também, né, já explanou a opinião dele aqui. Então, eu queria colocar à disposição, né, dos jovens, que você falou, fez o ofício, a nossa obrigação é essa. Estamos aqui pela população. Então, quero colocar à disposição dos jovens que o que for feito, legalizado certinho, com estudo feito certinho, pode contar com o meu voto, o que vem nessa casa. Só que eu sou contra essa indicação porque eu acho que tem que ser feito um estudo muito bem feito, porque, a Albertina não tem um pronto-socorro. Então, se Deus o livre, acontece um acidente não só com o jovem que está praticando o ato, ou com a pessoa que está assistindo, eu acho que vai ser mais difícil o socorro, as coisas. Então, acho que tem que ser feito um estudo muito bem feito, mas a partir daí, pode contar com o meu apoio, o que for feito aí, pode contar com o meu apoio. Obrigado, presidente. Sou contrário, senhor Sou presidente. contrário também, presidente. Eu sou contrário também, presidente. Eu sou contrário. Eu também sou contra, porque eu já vi pessoas em cadeira de roda. Então, por este motivo, eu sou mãe, não gostaria de ver meu filho numa situação dessa. Sei que é um esporte, respeito também. Faço do Leandro as minhas palavras, né? Tendo um lugar adequado aí, uma atitude assim, a gente volta a falar, mas, por enquanto, eu sou contra, mais assim, pela vida mesmo desses moços. Eu sou contrário, já pelo que eu falei, né? Estou à disposição para a gente estar trabalhando esse assunto. Reprovado. 8 votos. Indicação número 68 de 2025. Dispõe sobre a possibilidade do Poder Executivo revitalizar a praça localizada no bairro Santa Clara, proporcionando melhorias em sua infraestrutura, iluminação, equipamentos de lazer e paisagismo. Indicação do vereador Odair José Furlaneto. Coloco em discussão a indicação 068 de 2025. Coloco em votação a indicação 068 de 2025. Aprovado, 8 votos a 0. Indicação número 69 de 2025, que dispõe sobre a possibilidade do Poder Executivo construir uma divisória no velório municipal para acomodar 2 óbitos simultaneamente com dignidade. Indicação do vereador Odair José Furlaneto. Coloco em discussão a indicação 069 de 2025. Coloco em votação a indicação 069 de 2025. Aprovado, 8 votos a 0. Indicação número 70 de 2025, que dispõe sobre a possibilidade do Poder Executivo adquirir um scanner localizador infravermelho portátil de veias intravenosas humanas para a Unidade Básica de Saúde Mercedes Martins Simeonato. Indicação da vereadora Elvira Caco Calauto e do vereador Odair José Furlaneto. Coloco em discussão a indicação 070 de 2025. Coloco em votação a indicação 070 de 2025. Aprovado, 8 votos a 0.
Indicação número 71 de 2025, que dispõe sobre a necessidade do Poder Executivo construir uma cobertura entre o prédio da creche municipal Carmen Sanches Moreira e o muro lateral, conforme fotos em anexo. Indicação da vereadora Elvira Caco Calauto e do vereador Tarcísio Luiz. Coloco em discussão a indicação 071 de 2025. Coloco em votação a indicação 071 de 2025. Aprovado. 8 votos a 0. Indicação número 72 de 2025. Dispõe sobre a necessidade do Poder Executivo adquirir um guincho elevador para a transferência de pacientes na UBS Mercedes Martins Simeonato, conforme evidenciado nas fotos em anexo. Indicação do vereador Odair José Furlaneto. Coloco em discussão a indicação 072 de 2025. Coloco em votação a indicação 072 de 2025. Aprovado. 8 votos a 0. Indicação número 73 de 2025. Dispõe sobre a necessidade do Poder Executivo reformar os banheiros e vestiários da quadra da Escola Municipal Antônio Ferreira. Indicação do vereador Odair José Furlaneto. Coloco em discussão a indicação 073 de 2025. Coloco em votação a indicação 073 de 2025. Aprovado. 8 votos a 0. Indicação número 74 de 2025. Dispõe sobre a necessidade do Poder Executivo instalar um radar de velocidade na curva do Cumpre, localizada na rodovia Sebastião Luiz, sentido Espírito Santo do Pinhal. Indicação da vereadora Rosimárcia de Cássia Rinco Campanhari. Coloco em discussão a indicação 074 de 2025. Coloco em votação a indicação 074 de 2025. Aprovado. 8 votos a 0. Indicação número 75 de 2025. Dispõe sobre a possibilidade do Poder Executivo adotar medidas que garantam prioridade no atendimento de pessoas com diabetes para a realização de exames de sangue na UBS Mercedes Martins Simeonato. Indicação da vereadora Rosimárcia de Cássia Rinco Campanhari e do vereador Leandro Luiz. Coloco em discussão a indicação 075 de 2025. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu queria pedir o apoio dos nobres colegas para essa indicação e já comunicar a eles aí que está em processo, já fazendo um projeto legislativo a respeito das pessoas com diabetes, que vai fazer a coleta de sangue, né, fazer exames aqui na UBS, e as pessoas, por causa do tempo que fica, né, em jejum, passa mal. Aí a vereadora Rose, né, teve pessoas que procuraram eu, e eu vi que lá em Andrades foi feito um projeto legislativo por um vereador, eu já entrei em contato com ele, ele vai passar tudo certinho para mim, o jeito que foi feito o projeto lá, para nós, vamos colocar esse projeto aqui, e peço já o apoio de todos os vereadores aí para aprovar essa indicação, e quando chegar o projeto, já ajudar a aprovar esse projeto aí, que eu acho que é muito bom, as pessoas com laudo, tudo que tem diabetes, para ter prioridade. Obrigado, presidente. Coloco em votação a indicação 075 de 2025. Aprovado. 8 votos a 0. Eu tenho um relatório aqui que eu quero ler para vocês aí. Relatório de saldos somados do Banco Credisan mais Banco do Brasil. Os valores da tabela a seguir correspondem à soma dos saldos finais disponíveis no último dia de movimentação bancária de cada mês referente às contas do Banco Credisan e Banco do Brasil. Comparação abrange os anos 2021 a 2025, para os meses de janeiro a maio. 2021, maio, saldo bancário, juntando os dois, 14.618. 2022, mês de maio, 3.898. 2023, mês de maio, 39.800. Mês de 2024, mês de maio, 59.486. 2025, mês de maio, R$ 151.157. E esses relatórios estão à disposição, os saldos bancários, está à disposição de todos que quiserem ver aí. Tá joia? Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, no senhor falar de saldos aí, eu acho que o senhor poderia ter colocado qual que era o valor que a Câmara recebia também. Pois a gente vê valores que do ano passado para cá mesmo subiu mais de 30%. Então, não vejo viável falar que 2020 tínhamos por 20 mil e agora tem 150. Só qual o valor recebia em 2020 a Câmara e qual o valor recebe hoje.
Então eu peço aí que na próxima reunião o senhor traga os valores Sim, completos trago. para que a gente possa esclarecer para a população. Muito obrigado, senhor presidente. Só que, respondendo o senhor já, os salários dos vereadores também subiram juntamente com o orçamento da Câmara, certo? Boa noite a todos e declaro encerrada a sessão. Boa noite.